Vamos aqui tentar responder a várias dúvidas sobre a morte dessa dentista. Vamos estudar esse caso sob o ponto de vista diferente da mídia, que tem uma ótica meio estreita, só vê a situação atual. Por que tanto sofrimento? Será que o passado nos traria respostas? Vamos entender isso aos poucos. Assista o vídeo que você vai entender. Os acusados pela morte da dentista Cíntia Moutinho, queimada viva durante um assalto, estão, enfim, presos. São 2 adultos e um menor que estavam escondidos até hoje numa favela da Grande São Paulo. Um criminoso ainda está foragido. E olha aqui, segundo a polícia, quem ateou fogo em Cíntia foi justamente o adolescente. Pistas deixadas pelos assaltantes e um trabalho minucioso do Serviço de Inteligência levaram os policiais a essa comunidade em Diadema, na Grande São Paulo. Em locais diferentes, foram presos 3 acusados da morte da dentista Cíntia Moutinho. Um deles, um menor de 17 anos. Um outro menor também foi preso acusado de esconder os suspeitos. Nós demos a resposta que a sociedade queria e que a mídia, obviamente, cobrava. Na hora de deixar a delegacia para o exame de corpo de delito, muita confusão, revolta. A polícia procura agora Tiago de Jesus, de 25 anos, que conseguiu escapar do cerco policial. Na última quinta-feira, a dentista Cíntia Moutinho, de 47 anos, atendia nesse pequeno consultório instalado na casa onde morava com os pais e uma irmã, quando 3 bandidos invadiram o local. Um dos ladrões, Jonatas Araújo, tentou fazer saques com o cartão da vítima. Como ela tinha apenas R$30 na conta, resolveram atear fogo na dentista. Ele revelou que jogou o álcool na dentista, que já estava amarrada, com as mãos para trás. E ele, com o isqueiro, ele ficava fingindo que ia tocar para torturar essa senhora. Até que o menor, bravo, porque o Jonathan ligou dizendo que na conta só havia R$30. Então vejam todos que é inconcebível isso, e aí ele disse que isqueirou a moça. E de repente o paletó dela, o avental, começou a pegar fogo e ela incendiou. Segundo a polícia, a quadrilha era especializada em assaltar consultórios e chegava a preencher fichas como se fossem pacientes. E foi exatamente essa ficha, preenchida por Jonatas, que ajudou a polícia a prender os criminosos. Só nos últimos 10 meses, a mesma quadrilha teria participado de pelo menos 8 crimes na Zona Sul e na Grande São Paulo. 6 deles a clínicas dentárias. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, falou sobre as prisões. Mais uma vez, um menor cometendo crime extremamente grave, o que mostra a necessidade de se mudar a legislação brasileira. Precisamos antes acreditar através dos fatos da vida que a reencarnação é real. Vivemos antes e voltaremos a viver no amanhã. Só as vidas passadas podem trazer respostas a esse caso e outros. Veja agora como as pessoas inteligentes acreditam na reencarnação, como o Silvio Santos. E depois veja um caso que é uma prova, verdadeira prova dos fatos. Como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot.
I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. Vocês lembram do menino João Hélio que foi arrastado por um carro de bandidos no Rio de Janeiro? Então, foi recebida uma psicografia. A dor não diminui, mas serve para que os pais entendam o que aconteceu. A mensagem do espírito de João Hélio
no Centro Espírita Leon Diniz, que ele frequentava com os pais. Veja bem. Mensagem: nasci na Gália no ano de 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da Era Cristã. Fui oficial das legiões que estava na Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia em atrelar a minha biga, puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens e mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com as tropas egípcias, me deparei em uma região de trevas profundas, talvez em uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano espiritual, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos, e compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, meu Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para o desencarne o mesmo destino dado a mim, a outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim aceitou, reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai por ter atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão, confio em Deus. Titus Hélios. Mensagem psicografada pelo João Hélio no Centro Espírita Leon Diniz, que ele frequentava com os pais. Então veja bem, o espírito não tem paz enquanto ele não resolve essas questões do passado. Por isso que não é Deus que impõe isso, é ele que pede essa reparação para que ele possa ser feliz. Aquela energia negativa continua nele até que ele resgate. É o mesmo caso dessa menina, dessa dentista. Ela deve ter, na Idade Média ou em algum outro momento de sua vida, ter feito a mesma coisa com alguém e pediu para resgatar isso agora. Quando o espírito pede esse resgate, é porque ele já está no estado de entendimento pronto para evoluir, né? E é o caso dela. Já era uma pessoa boa, já fazia caridade, atendia os pobres de graça, era voluntária. Não deve ter sentido dor nenhuma. De repente, só no início, aquele pavor do fogo. Joana d'Arc disse em mensagem que quando foi queimada na fogueira, sentiu apenas o sangue escorrendo pelo seu corpo. Não sentiu dor. Veja agora um vídeo em que mostra que muitas vezes na hora da morte a pessoa não sente dor. A dor só é necessária para aqueles espíritos mais endurecidos. Que estamos na Terra não para sofrer, repito o que disse no outro programa, mas para recuperar-nos. Através do amor, nós nos recuperamos dos males que fizemos. Dizem os espíritos que se eu contrair um débito muito grave, eu tanto poderei pagá-lo de uma vez, através de uma expiação dolorosa, ou pagá-lo através do bem que eu faça. Porque a lei divina não é de cobrança, é de reparação das suas vibrações. Quando eu ajo mal, ondas vibratórias desequilibradas circulam em torno de mim. Aquelas ondas do bem que eu vá realizando vão diminuindo até anular. O processo ideal para a evolução é o amor. E quando nós não obedecemos às leis de amor, a dor instala-se-nos e somos convidados ao resgate. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia. Uma coisa parecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei: doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim: quem te contou isso?
Eu falei, ninguém contou. Eu vi. E a hora que o senhor saiu da